Ô, Mel, você vai ler pra mim hoje. É Deus, tá vendo? Dá o microfone, peraí. Geralmente, Deus sempre me direciona umas mensagens mais duras, mais pesadas, e quando eu fui chamado para ministrar, o Espírito Santo bradou no meu coração e ele me deu um tema dessa mensagem. Disse: João, fala para minha igreja que eu estou cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Você poderia ter dado um glória mais alto. Capítulo 17 de 1 Reis. Lê o verso 1. Então Elias... Então quem? Elias. Não é Deus, está escrito Elias, né? Elias. Continua. O tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe. Peraí. Acabe. Então Elias está dizendo algo, certo? Veja, não é Deus que está dizendo. Elias toma uma atitude e ele fala: está na hora de eu falar. Porque existem coisas que é a gente que tem que fazer. Existem coisas que a gente vai ter que se posicionar. Aleluia! Glória a Deus. Elias falou: eu preciso tomar uma atitude. Preciso me levantar. Abre comigo o Êxodo. Gente, eu prego com a Bíblia aberta. Tem que mexer nas folhas. Êxodo 14, por gentileza. Êxodo 14. Êxodo 14. Verso 15, meu. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui vocês conhecem. O faraó manda seus carros, seus cavaleiros para trás do povo. O povo está desesperado, está com medo. Vai reclamar para Moisés. Moisés vai falar com Deus. Aí Deus diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Você sabe o que você tem que fazer. Em Êxodo 3 eu conversei com você, eu já te dei respostas. Deus está dizendo assim: Moisés, você está perdendo o tempo falando comigo por quê? Porque eu já te dei uma ordem. Manda o povo que marche. Manda o povo que avance. Tem coisas que se a gente não se posiciona não muda. Deus está dizendo: você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe que eu te dei uma ordem. Então faça o que eu já te disse. Diga ao povo que marche. Tem hora que a gente tem que tomar uma atitude. Volta para 1 Reis. João, você usa muita Bíblia, não? Eu vou usar o quê, né, gente? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Amém? Antes de me aprofundar nisso, eu queria trazer o contexto de tudo isso. Após a morte do rei Salomão, vai haver uma divisão nas 12 tribos de Israel. Tribo do sul, tribo do norte. E o problema é que nessa divisão a idolatria começou a chegar até o povo. O povo da tribo do norte agora começa a adorar não somente o Deus de Israel, o único e verdadeiro, mas permite que outros deuses sejam adorados.
E a partir daí, todos os reis que se levantaram em Israel foram horríveis. Foram reis terríveis, desobedientes, idólatras. E esse é o cenário que se encontra nesse capítulo. Olha o verso 29 do capítulo 16. Capítulo 16, verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Olha o cenário. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Azera, em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então o cenário desse contexto é idolatria. Acabe toma essa mulher por nome Jezabel, filha de Etbaal. E agora essa mulher vai promover idolatria, adoração ao Deus Baal, ao Deus da prosperidade. Só que tem um homem que decide se levantar. Tem um homem que olha esse cenário e diz: não, eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Deus de Israel. Enquanto Elias está vendo o pecado, enquanto Elias está vendo tudo de ruim que está acontecendo, ele entende: eu tenho que me posicionar. Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo, e no ambiente que eu estou, demônio nenhum vai tomar conta. No ambiente a qual eu estou, a minha casa não pode ter legalidade para demônio nenhum. Está na hora de pessoas nessa noite se levantar, tomar posição e dizer: ei, aqui somente o Deus de Israel. Não tem espaço para pecado, não tem espaço para Satanás, porque quem habita nesse ambiente é o Espírito Santo. Então Elias, o tisbita, diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Presta atenção. Elias vai chegar no rei e vai dizer: ó, segundo a minha palavra, não vai ter orvalho e nem chuva. Só que isso daqui é suicídio, porque eles precisavam de orvalho e de chuva por causa da agricultura. Então quando Elias está dizendo: não vai ter nada, se não tem orvalho, se não tem chuva, não tem lucro, não tem dinheiro, não tem sustento, não tem alimento. Olha a loucura que Elias está fazendo. Segundo a palavra de Elias, não vai ter sustento, não vai ter orvalho, não vai ter chuva. Aí eu fico me perguntando: mas se você analisar o texto, você não vê Deus mandando Elias dizer isso. Você não vê Deus mandando Elias pregar isso. E aí eu me pergunto: que autoridade é essa? Da onde vem essa autoridade? Aí eu entendo que a autoridade revelada em público é resultado de uma vida forjada de joelhos diante de Deus no secreto. Aquilo que é manifesto em público é resultado de uma vida de oração. O problema é que a gente quer viver o sobrenatural no público. A gente quer cantar, quer pregar com unção, a gente quer fazer diversas coisas. Só que a gente esquece que tudo isso é resultado de secreto. Porque tudo que é construído no secreto é revelado no público para a glória do nome de Jesus. Abre Mateus 6,6 comigo. Mateus 6,6. O livro de Mateus fica depois do livro de Nárnia, né? Verso 6, Mel. Mas tu,
Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Deus está dizendo, aquilo que ninguém vê. Aquele momento, quando você está no ambiente do secreto, na intimidade. Eu vejo, eu escuto, eu sei. E no momento certo a recompensa vem em público. Aquilo que você constrói no secreto, Deus recompensa no público. E que tudo seja para a glória do nome dEle. E aí eu fico pensando, tá, Elias tem essa autoridade porque era um homem de oração. É um homem que tinha intimidade. E se você não presta atenção nos detalhes da Bíblia, você não entende. Porque a gente não vê Deus mandando Elias fazer isso. Mas a resposta está em Tiago. Abre Tiago comigo. Tiago capítulo 5, verso 17. Se não dá glória com isso aqui, você vai ver. Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era alguém que entendia de secreto. Aí Deus disse: Elias, tudo bem, você tem intimidade comigo, nós temos relacionamento, e segundo a sua palavra, aquilo que você profetizou, eu vou honrar a sua palavra, porque você tem relacionamento no secreto comigo. Deus está dizendo: ei igreja, acorda, nós precisamos de intimidade com o Pai, nós precisamos de intimidade com Ele no secreto, porque quanto mais vida de oração no secreto, mais nós teremos dele, e seremos cheios do Espírito Santo. O resultado em cima do púlpito, o segredo está no secreto. É no secreto que ele se manifesta. É no secreto que nós temos as melhores experiências das nossas vidas. Deus é Deus de secreto. Deus é Deus de intimidade. E nessa noite ele nos orienta a dizer: ei, volta para o secreto, porque eu quero te mostrar coisas incríveis. Eu quero te mostrar coisas que você ainda não sabe, que você nunca ouviu, que você não viu. Eu quero me revelar para você naquele quarto. Eu quero mostrar coisas que você não imagina, porque eu sou Deus que gosta, que ama e que prioriza intimidade. Eu penso que é muito fácil ser cristão aqui. Estava conversando com um amigo nesse sábado, e eu estava pensando, como a gente não prioriza Deus? Às vezes nós ficamos horas e horas assistindo uma série, um filme, tantas e tantas coisas, mas às vezes não tiramos 10 minutos para falar com o Criador do universo. E aí eu vejo uma hipocrisia tão grande na gente. A gente fala sobre céu, que quer passar a eternidade com Ele, mas a gente não tira tempo com Ele aqui. O que a gente quer fazer no céu? Me responde uma coisa, melhor nem responder. Mas você quer ir para o céu para quê? Você quer ir para o céu porque você tem medo do inferno ou porque você ama o Criador? Deus ministra nessa noite. Eu quero me relacionar. Eu quero me revelar. Isso que você está sentindo ainda é pouco. Isso que você sente aqui ainda é pouco. Se você soubesse o que eu tenho para te mostrar naquele quarto, se você pudesse sentir aquilo que eu quero fazer com você no secreto, onde ninguém vê. Eu quero mais, eu quero me aproximar de você. Deus sempre foi um Deus chegado. Deus sempre foi um Deus que quis estar no meio do povo dele, para falar, para orientar, para ajudar. Deus quer a gente no secreto. Aleluias. Verso 2.
Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui. Vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Presta atenção. Elias desafia Acabe. Aí Deus vai bradar a Elias, vai dizer: Elias, escuta a minha voz. Porque crente que é crente tem que estar sensível à voz dele. Crente que é crente tem que caminhar debaixo de direção. Deus disse: Elias, sai. Vai para o Querite. Vai para o ribeiro de Querite. A palavra Querite no hebraico é a ideia de cortar, de isolar. Aí Deus fala: vai para o Querite, nas imediações do Jordão, e você beberá água do ribeiro. O que cessou em Israel é água. Mas quando Deus envia Elias para o ribeiro, para Querite, Ele está dizendo: fica tranquilo que de você eu cuido. Está faltando água, Israel, mas eu já providenciei água para você. Só que perceba, Elias está no Querite, mas está sozinho. Elias é enviado para o deserto, está sozinho. Elias não tem ninguém. Eu aprendi que deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar que Deus vai ensinar. Nem todo deserto é o diabo. Corrijo a minha frase. Porque o diabo só vai fazer aquilo que Deus permite. Tem um homem na Bíblia, em Mateus capítulo 4. E a Bíblia vai dizer: e Jesus, cheio do Espírito Santo, é enviado pelo Espírito ao deserto. A primeira coisa: quem é cheio do Espírito Santo permite ser guiado. Quem leva Jesus para o deserto é o próprio Espírito. Ei, e se Deus permitiu você ir para o deserto, é porque Ele tem sustento. Deus está dizendo: ainda que eu permita você no deserto, eu cuido, eu te sustento, eu te guardo, porque sou eu, Deus, que levo o meu filho para o deserto para ser tratado. Deserto é lugar de escola, deserto é lugar de tratamento. Aleluias, aleluias. Elias, vai para o Querite. Eu vou te isolar, eu vou te cortar, eu vou te ensinar. Aí Deus vai dizer: eu ordenei aos corvos. Presta atenção nisso. Ordenei está no passado. Antes mesmo de Deus dizer para Elias: vai para o Querite, o soberano já tinha dito aos corvos: ei, eu tenho uma missão para vocês. Um servo meu, obediente e fiel, vai ser enviado para o deserto. Mas eu estou ordenando a vocês que sustente o meu servo no deserto. E isso é loucura. Os corvos são animais impuros. Segundo a lei, em Levíticos capítulo 11, é considerado animal impuro. Eu fui estudar sobre os corvos. É considerado uma das aves mais inteligentes que tem, porque eles se adaptam a qualquer tipo de ambiente. Eles comem carne podre, eles comem fruta, semente, tudo. E corvo é um bicho egoísta. Ele nunca vai querer passar fome. Agora Deus está pegando um animal impuro e está dando ordem para ele: ó, eu sei que você é egoísta. Eu sei que isso que você está levando para o meu filho, você adora, é carne. Só que, quando Deus fala, até os animais têm a capacidade de ouvir, de obedecer.
O corvo gostaria, era tudo que ele queria comer aquela carne, mas a voz de Deus bradou na vida do corvo e disse: ei, essa carne você vai levar para o meu filho que está no deserto. Ei, eu amo Deus porque Ele é um Deus dos improváveis. Ele usa pessoas que a gente acha que não é, e essa pessoa é usada por Ele para sustentar. Ei, Deus não precisa de pessoas prováveis, porque Ele usa pessoas improváveis, Ele usa coisas improváveis para fazer a vontade dEle e para a glória do nome dEle. Eu acho isso lindo. Deus já tinha falado com o corvo antes de Elias chegar. Deus está dizendo: antes de você chegar, eu já providenciei tudo. Confia em mim, acredite em mim, escute a minha voz que eu digo nessa noite: ei filho, eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de cada detalhe na sua vida. Eu, o Senhor, digo nessa noite: eu estou cuidando de tudo. Aleluias. Elias está no bem bom. O texto vai dizer que os corvos vão alimentar ele de noite e de manhã, todos os dias tem sustento. Está no deserto, mas Deus cuida. Está na prova, mas Deus cuida. Só que aqui tem um problema. Elias está mal acostumado. Elias está no ribeiro. Tem pão e tem carne todo dia. Só que aí o texto diz que o ribeiro vai secar. Porque às vezes é necessário que o ribeiro na nossa vida seque. Porque se tudo continua bem, a gente não se move, a gente não se mexe. Aí o ribeiro seca, verso 9, está escrito assim. Verso 8, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se. Às vezes, para a gente se levantar, o ribeiro tem que secar. Às vezes, Deus permite que o ribeiro seque para que a gente possa ter atitude de se levantar. Levante-se, vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por ali. Ó Deus, de novo. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Outro problema. Serepta ficava entre Tiro e Sidom. Era uma cidade gentílica, comandada por Etibaal, pai de Jezabel, mulher de Acabe que quer matar Elias. Deus, se você pensar, Deus o cara está sendo caçado. Aí Deus manda ele na cidade do pai da mulher do rei. Deus é cheio de gracinha. Aí olha o verso 10. Então se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Não, é isso aqui. O ribeiro secou. Não tem mais pão, não tem mais carne, não tem mais água. Elias está precisando de ajuda. Aí Deus vai falar: você vai para Serepta. Eu imagino Elias, mas aquela região é gentílica. Essa viúva, ela é gentílica. Outros deuses são adorados nesse ambiente. O que o Senhor quer que eu faça lá? Aí eu imagino Elias pensando: tudo bem, se ele mandou corvos me alimentar, se ele está mandando para Serepta, eu sei que vai dar tudo certo. Só que quando ele chega, a pessoa que Deus falou é pior que ele. Não, eu imagino que Deus tem um senso de humor incrível. Que Elias está quase morrendo. Aí ele fala: vai para uma cidade que a mulher está pior que você. E aí isso me fez pensar em algo interessante. Historiadores vão dizer que Elias, ele não é hebreu, ele não é israelita, não se sabe de fato. Mas eu imagino que nenhum israelita, um judeu, iria ter contato com essa mulher. Porque ela é pecadora, ela é gentílica. Só que Deus vai enviar Elias nessa cidade para ajudar essa mulher.
apesar de ele estar precisando. E isso me fez lembrar de algo. Um dia veio um homem na terra. Aí esse homem caminhou no meio das pessoas. E tinha um bando de gente que era impuro, que já estava condenado ao inferno. Aí esse homem ele teve que ser pendurado. Esse homem morre, ressuscita e diz: são impuros, são imperfeitos, são pecadores, estão precisando de ajuda, mas é por isso que eu vim aqui, para ser pendurado naquele madeiro e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quando Jesus o Cristo brada, ei, a graça alcança a igreja, a conexão, e nós temos um livre acesso ao céu. Um dia estávamos precisando de ajuda, a graça nos alcançou, nós alcançamos a salvação, e agora Ele está dizendo: ei, eu ajudei a vocês, está na hora de vocês irem por todo mundo e pregar o Evangelho, para que outras pessoas venham ser alcançadas, porque o pão que desceu do céu é o pão nosso de cada dia, que me alimenta e que te alimenta. Deus irá conectar você a pessoas, para que você possa pregar o Evangelho e dizer que Ele salva, porque um dia Ele te salvou. Verso 11: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Você não dá glória com isso aqui? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu vou fazer uma conexão com esse texto, presta atenção. Um dia os discípulos estão cansados, estão desanimados, porque pregou, fez milagres. Aí Jesus encontra um monte de gente. Aí Jesus diz assim: ó, eu vou pregar, eu vou curar, eu vou ensinar. E o seguinte, acabou a mensagem, não deixa o povo com fome não, tá bom? Discípulos, vocês vão pegar estes pães que eu vou multiplicar e vai alimentar. Aí os discípulos estão cansados, com fome, precisando. E eu imagino a cena, os discípulos com fome, cansados, e Jesus dizendo: ei, dá-lhe voz de comer. Eu imagino os discípulos: mas meu Deus, eu estou precisando, eu que estou cansado, eu que estou na prova, eu que preciso de provisão. Aí Jesus dizendo: dá-lhe voz de comer. E eu imagino os discípulos murmurando: mas Senhor, eu estou precisando, como é que eu vou entregar? Aí o texto vai dizer no final que eles alimentaram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E de repente o texto diz: e sobraram 12 cestos cheios. O que Deus está dizendo: faça primeiro para mim, dê prioridade para mim, porque enquanto você faz para mim, eu trabalho ao seu favor. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, porque o Deus que sustenta essa igreja está aqui, porque o Deus que sustenta essa casa está aqui. Ei, não vai acabar, a porta não vai fechar, não vai dar nada errado, porque Ele é o centro e Ele está contigo, Ele te dá força. E Deus diz mais uma vez: eu estou cuidando de tudo. A sua casa não vai cair, a sua empresa não vai fechar, porque Ele é o centro, é Ele quem dá força para você. Fique de pé, eu encerro. Eita Jesus! Lindo! Aleluia! Se a banda quiser vir.
Jesus, ele sempre disse que no mundo a gente vai ter aflição. Jesus nunca prometeu uma vida fácil para ninguém. Quando Jesus vai dizer, aquele que quiser me seguir, é uma opção. Mas quando você decide seguir, tem uma condição. Negue as suas vontades. Toma a sua cruz. E siga. Siga-me do grego é a ideia de pisar na mesma direção, pisar no mesmo caminho. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, vem caminhar por onde eu caminhei. Vem pisar onde eu pisei. Vem sofrer também. Apesar de estarem pregando o evangelho mimimi hoje em dia, onde tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, o evangelho de Jesus você vai sofrer, cara. Vai faltar. Tem hora que você vai achar que não tem mais jeito. Tem hora que eu vou permitir você ir para o deserto. Tem hora que vai ter tempestade. Eu acho lindo de Mateus 14. Uma vez está uma tempestade, os discípulos agoniados, com medo, aquela tempestade cobrindo o barco. Aí de repente vem um homem andando sobre as águas. Sabe o que eu acho lindo disso? É que o problema no contexto de Mateus 14 é a água, é a tempestade. Aí Jesus tem a capacidade de vir andando sobre o problema. O problema é a água, Jesus vem andando por cima da água, que é o problema naquela ocasião. E melhor ainda, ele fala, Pedro, vem aqui, que por cima do problema eu ando com você. Porque o Deus que permite você entrar no deserto é o Deus que caminha com você. O Deus que permite você entrar na fornalha é o Deus que se manifesta na fornalha para caminhar com você. Deus está dizendo, ainda que eu permita você sofrer, ainda que eu permita desertos na sua vida, eu continuo cuidando de você. Ei, não vai acabar. Eu sei que está doendo, eu sei que parece que não vai ter jeito, mas Deus está dizendo, eu estou caminhando ao seu lado, ainda que não pareça, eu estou agindo, ainda que você ache que é o fim, eu, o Senhor, digo, ainda, nem que eu mande corvos para te sustentar, mas você não vai morrer, você não vai parar, a sua casa não vai parar, porque eu cuido de você, eu cuido de cada detalhe da sua vida, e assim diz o Senhor. Eu não vou perguntar quem tem necessidade, porque senão todo mundo viria e eu sou o primeiro. Mas se você é essa pessoa, e se essa palavra falou com você, feche os seus olhos, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos na Tua palavra. A Tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor falou aos nossos corações. O Senhor é um Deus de provisão. Pai amado, eu sei que às vezes é difícil. Às vezes parece que a Tua igreja não vai aguentar. Às vezes são tanta prova, tantas tribulações, que parece que a gente não vai aguentar. Mas em nome de Jesus Cristo, conforme a Tua palavra disse, a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite, porque o Senhor é o nosso sustento. Eu te peço que o Senhor abençoe, papai, cada vida, cada família, cada casa, essa igreja. Que a Tua bênção, que a Tua paz possa estar sobre eles, e que eles possam sentir o Teu cuidado. Que a presença do Espírito Santo passe nesse momento, que Ele venha, papai, tocar nesse coração aflito, nesse coração angustiado. Que a paz de Jesus Cristo possa estar sobre eles, que eles possam sentir a Tua presença dizendo, eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de cada detalhe, eu estou cuidando de tudo que você está passando, pois eu vejo que você ora, eu vejo que você passa, eu vejo as suas lágrimas e colho ela. Pai, em nome de Jesus, sustenta a Tua igreja, cuida dos Teus filhos. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. E quem recebe essa palavra aplaude ao Senhor.